sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Meus amigos, minhas amigas, em meio às ameaças à civilização, há caminhos para a esperança. Não estamos entrando bem nesse começo do século XXI. Estamos entrando ameaçadas pelo retrocesso, também, ou principalmente pela falta de alternativas ou de propostas alternativas que possam ser adotadas em todos os setores da organização social e adotadas com a mesma urgência ou velocidade com que os avanços tecnológicos transformaram, estão transformando e continuarão a transformar a sociedade. Essa urgência decorre da evidente incapacidade das ideologias ou dos modelos tradicionais de organização social de responder à complexidade a que chegou o mundo, quero dizer, a que chegou a sociedade ou a civilização. Direi que é esse descompasso ou essa desritmia, como me refiro em meu livro Participação e Solidariedade, que está por trás das crises que nos afetam no Brasil e no mundo. Enquanto não se adotarem reformas na mesma profundidade das transformações trazidas pela tecnologia, as crises retornarão sempre e retornarão cada vez com maior gravidade. Não tenhamos dúvida disto, meus amigos. No mundo da internet e suas redes, da globalização e da intercomplementaridade que ela produz, no mundo da energia nuclear e suas aplicações para o bem e para o mal, no mundo dos processos contínuos de inovação e da velocidade com que essa inovação está acontecendo, os que governam ou que têm alguma forma de poder sobre a Terra, ou ainda procuram formular estratégias de solução, inclusive os intelectuais que dominam os mercados, as universidades, os que as dirigem ou as integram, infelizmente todos ou grande parte, continuam imaginando, nos condicionam e nos faz submeter, ou nós nos submetemos a seu condicionamento, continuam imaginando poder organizar o mundo ou nele sobreviver, transportados, diria, nas velhas carroças do século XIX, ou para as elites pelas antigas caleças puxadas a cavalo branco, como podemos ver nos filmes de época. Não esqueçamos, meus amigos e minhas amigas, que foi nessa época dos cavalos puxando carroças e caleças que se originaram os sistemas capitalistas, liberais ou de outras camuflagens, como também os sistemas socialistas, em suas várias expressões, desde o antigo comunismo e de seus remendos, como foi feito em Cuba, ou está sendo feito na China, ou em outros remendos democratizantes que lhe foram pespegados. São resquícios esses regimes, dessas velhas carroças que continuam pretendendo organizar a sociedade. As ilusões que continuam dividindo a sociedade em direita e esquerda. As universidades e muitos de seus provectos professores que dão carona nesta visão equivocada às novas gerações. Ainda boa parte da igreja, onde há os que se autoconsideram ou que são considerados progressistas e conservadores. Progressistas e conservadores. E estou citando apenas os exemplos mais significativos de instituições. Mas eu poderia também acrescentar tantos intelectuais, artistas, políticos, enfim, os que de alguma forma continuam sendo atores da governança mundial ou da civilização. Não percebem que essas facções em constante conflito entre si, as esquerdas e direitas,
são ideologias ou concepções que conflitam inutilmente entre si, mas resultam em nada em relação à solução das crises, porque ambas as facções sobrevivem do passado, voltadas para o passado. Lembrando a antiga dança do cha-cha-cha, lembram os mais velhos, onde os dançarinos davam um passinho à direita, um passinho à esquerda, um passinho para trás e 2 passinhos para frente. Era isto. Não percebem que nessa dança do cha-cha-cha, depois dos passos à esquerda e à direita, ou do passinho para trás, para que a dança continuasse, era necessário dar 2 passinhos à frente. Não percebem também os construtores do mundo, os seus ideólogos, que leva a lugar nenhum ficar dançando da esquerda para a direita, ou vice-versa, ou indefinidamente dando passinhos para trás. É necessário começar a dar passos para frente, e passos largos e velozes, porque o mundo caminha, e caminha velozmente para frente. Faço essas observações, faço ao crescimento que vem sendo verificado ultimamente das forças conservadoras, como aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, na Inglaterra, pela vitória no plebiscito em favor de sua saída da União Europeia, como está ameaçada a França de seguir o mesmo caminho, caso venha a ser candidata e chegue à presidência, a herdeira da extrema-direita, Madame Le Pen, enquanto o Papa Francisco sofre a oposição jacobina ou fundamentalista a seu pontificado, da parte de 3 ou 4 dignatários que imaginam liderar parcela significativa de fiéis conservadores dentro da igreja. Cito esses casos porque emblemáticos para nos levar a uma reflexão sobre as ameaças a que está exposta a civilização de ampliar o gap, o espaço, o abismo que separa a organização social em todos os seus aspectos, os aspectos econômicos, políticos, éticos e culturais. Cito esses casos porque emblemáticos para nos levar a uma reflexão sobre as ameaças a que está exposta a civilização de ampliar o gap, o espaço ou o abismo que separa a organização social em todos os seus aspectos. Os aspectos econômicos, políticos, éticos e culturais, a garantia de um mínimo de igualdade entre os homens, a diversidade de culturas, portanto, a universalização dos direitos humanos, a preservação ambiental, o respeito ao pluralismo, à privacidade ou aos direitos individuais, enfim, o perigo que estão correndo os fundamentos que a civilização levou milhares de anos, centenas de séculos para construir. Nos Estados Unidos, a eleição do ultraconservadorismo ameaça a semente plantada por Barack Obama na busca de promover, em vez da guerra, a convivência pacífica, a pluralidade de raças, de crenças, eliminando outros fatores que separam as pessoas, as culturas, os povos ou as nações. Apenas sementes, mas as grandes mudanças, como as grandes árvores, não nascem prontas, mas precisam de semeadores para dar início aos processos, de cultivadores para que os processos não sejam pisoteados, cresçam pela prepotência dos predadores, antes mesmo que frutifiquem. Lógico, creio também que faltou, nesse plantio, como em outras partes do mundo, propostas que ultrapassem as carroças e as caleças herdadas do passado para sintonizar a organização social com os avanços da ciência e da tecnologia. Refiro-me também como outra ameaça ao processo civilizatório
a vitória do plebiscito que decidiu pela quebra dos compromissos da Inglaterra com a União Europeia. Um modelo longamente construído de união e cooperação do grupo de países que apenas no século passado se gladiaram em 2 guerras mundiais, fruto da competição, dos interesses descompromissados e dos nacionalismos extremos, que se imaginava hoje estivessem ultrapassados, mas que estão ameaçando retornar. Tanto mais grave essa ameaça diante da hipótese ainda pouco provável, mas objetiva, que o mesmo venha a acontecer com a França, segundo promete a representante da extrema-direita já falada francesa, Madame Le Pen, que vem angariando significativos apoios à sua candidatura presidencial, logo na França, que foi o berço da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Poderia me referir ainda ao crescimento da extrema-direita na Alemanha, que ameaça sobretudo a política de acolhimento aos imigrantes, praticada pela primeira-ministra Angela Merkel, que afinal, mesmo não podendo ser classificada entre os líderes voltados para o futuro, tem se oposto a que seu país, e de um modo geral os países da União Europeia, se voltem a repetir os horrores do passado, ou para os egoísmos ilacionistas, aliando-se dos problemas do mundo. Nesse contexto, vale também lembrar a ameaça a esses processos de acolhimento de milhões de imigrantes que fogem de seus países para fugir às guerras de todas as origens, que fogem da miséria e da fome, grande parte herança dos séculos de domínio colonial dos mesmos países europeus. Se essas ameaças prevalecerem, estaremos regredindo dos avanços conquistados e a legião de excluídos estará condenada a retornar a viver em seus países de onde fugiram ou a morrer nas águas do Mediterrâneo, como vemos a cada dia, ou em outras águas, como morriam os escravos há séculos anteriores, escravos transportados nos navios negreiros. Tenho me referido até aqui à ameaça de retorno das ideologias da direita, que ameaçam a civilização com o retorno ao passado. Pode parecer estranho que não me tenha alongado a me referir às ideologias de esquerda. Na verdade, não analiso mais as ideologias da esquerda, da extrema esquerda, dos partidos e das ideologias únicas, dos monopólios absolutos do Estado, como os regimes comunistas, pois o retorno aos regimes comunistas não tem ocorrido em nenhum dos países que passaram pela dolorosa experiência desses regimes, sem que tenham obtido os avanços prometidos e deles se libertarem. Creio que não é isto que ameaça a civilização. Termino, porém, essas considerações referindo-me ainda ao Papa Francisco, liderança que ultrapassa em muito sua missão de chefe da maior igreja do Ocidente, para se tornar um líder mundial, defensor respeitado por todos aqueles que acreditam na evolução da espécie humana, da sociedade ou da civilização, e nos valores que a dignificam, dignificando em consequência o ser humano. Refiro-me à contínua ameaça de alguns dignatários, são 3 ou 4 cardeais que pretendem se autorredefinir de únicos guardiães da doutrina, ameaçando cismas dentro da própria igreja, pela oposição sistemática que fazem aos esforços inovadores do Papa Francisco, no sentido de sintonizar as pastorais, ou seja, a presença concreta da igreja na sociedade, com os avanços da ciência e da tecnologia, como forma de humanizar, de um lado, a ciência e a tecnologia e seus avanços,
aos valores da dignidade humana e dessa forma levar as sociedades a viver na idade da tecnologia sem ter que renunciar a esses valores. Não tenho dúvida de que a prevalência dessas ameaças de retorno ao passado seria mais um passo atrás do caminho da evolução humana, na trilha do alfa inicial, a criação, na busca do ômega final, seu retorno ao Criador, para utilizar a linguagem de Teilhard de Chardin, que inspira nossas propostas de participação e solidariedade. Vai nessas considerações, meu querido amigo, minha querida amiga, vai meu convite para que se voltem, cada um de vocês, à reflexão dessas questões essenciais e contribuam para a sua divulgação, acessando o nosso site, curtindo, comentando, compartilhando. Meu abraço a todos vocês, especialmente a você que me acompanha nas redes sociais.